todos os tempos. Uma religião é aquela que recebe, confessa Jesus Cristo como seu Salvador. O recebe aqui é colocado de propósito porque recebe um presente de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador. A outra religião, seja qual for, ou seja qual alegue ser, na verdade é uma religião de rebelião, que não aceita o presente de Deus e que quer construir o seu próprio caminho. Também com o Israel, também com os judeus, era o que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo está respondendo a estas questões relativamente aos judeus, que também se aplica a todos nós, como é peculiar da palavra de Deus. A soberania de Deus e a responsabilidade humana é o assunto principal deste bloco da Escritura, os capítulos 9, 10 e 11. Então, nós vimos que neste ponto o apóstolo Paulo está dando uma certa ênfase, uma maior ênfase na responsabilidade humana. Ele tratou com propriedade a respeito da soberania, e ainda vai falar mais. Mas nesse ponto em que estamos, ele está falando da responsabilidade humana. E o apóstolo fala que os judeus não eram salvos, por isso ele orava incessantemente por eles. Mas o problema dos judeus não era ignorância, não era porque não sabiam. Nem mesmo aqueles que sofrem de certa ignorância servem como desculpa para não querer a salvação, porquanto Deus não se deixou ficar sem testemunho em todo o tempo. Mas em especial os judeus, de modo nenhum poderia alegar isto, todavia eram ignorantes, porque foi-lhes anunciado a salvação, mas também não puderam recebê-la, porque ignoraram o caminho proposto pelo Senhor. Porque desde antes, desde sempre, o que o Senhor propôs é a salvação em Cristo Jesus pela fé. Todavia eles, havendo recebido a informação, a desprezaram, a rejeitaram, a ignoraram por rebelião e incredulidade. Ou seja, não somente como verdade, não a conheceram como verdade, mas antes quiseram traçar o seu próprio caminho e inculcando-se por sábios, quer dizer, eles mesmos acreditavam que eram sábios, puros, santos, né? Tornaram-se loucos, buscando a salvação pelo cumprimento rígido da lei, inventando até mais normas do que o que já havia. Mas se ouvissem o que diz a lei, se ouvissem Moisés, a quem eles diziam respeitar tanto, viriam que ela se apresenta, a salvação se apresenta como um presente irrecusável da parte de Deus. Um presente irrecusável. Este é, portanto, o tema da nossa mensagem nessa noite. Um presente irrecusável de Deus. Então, o apóstolo Paulo volta outra vez à própria Escritura, a saber, os escritos de Moisés, e por fim, lá no final, no versículo 11, ele vai fazer uma citação de Isaías. Mas voltando à Escritura, que era um link forte, bem apropriado para conversar com os judeus, porque eles também tinham por base a Escritura, né? É a nossa base, é o nosso alicerce. Então ele falava a eles citando a Escritura, e sabendo que eles podiam confiar, crer, poderiam ter esse entendimento, esse conhecimento da Escritura, o apóstolo Paulo então acreditava que poderia também argumentar através da Escritura para que eles pudessem entender e crer de modo apropriado para a salvação. Então ele demonstra que Deus já havia prometido, já havia dado esse presente
desde antes, desde o Antigo Testamento, e faz então 3 afirmações para que eles possam buscar o entendimento. Primeira afirmação que ele faz com base na Escritura, nos escritos de Moisés, versículo 5. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O que quer dizer este versículo? Uma primeira impressão, no primeiro momento, dá-se de fato a impressão que uma leitura muito rápida, sem busca do entendimento verdadeiro, sem uma orientação do Espírito Santo, que deve-se cumprir a lei para ser salvo. Não parece isso a vocês? Ou não? Vamos ler de novo? Liga aí, liga. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas, na verdade, ao fazer essa primeira afirmação, o que Paulo quer ensinar aos irmãos, e enfim, a todos nós? Ele tirando dessa passagem do Antigo Testamento. O texto, originalmente, aqui já está carregado de uma certa interpretação de Moisés. Paulo fazendo a interpretação de Moisés, que está lá em Levítico, no capítulo 18. Na verdade, este texto está apontando para Cristo. Em que sentido? Eles não podem ser salvos, ou ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, e, portanto, precisam de um Salvador. É isso que esse versículo quer, enfim, dizer. Está literalmente assim lá em Levítico. Não sei se você abriu, mas se não abriu, não precisa ir lá conferir. Depois você confere em casa. O que está escrito lá é assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vejamos então a interpretação que o apóstolo dá. Então, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E os judeus entendiam isto como que teriam que cumprir a lei para que vivessem a justificação. Os judeus entendiam que isto queria dizer que teriam que praticar a lei para que vivessem, ou seja, para que ganhassem a vida, para receber o presente de Deus, a recompensa, que é a vida eterna. Eles teriam que cumprir a lei à risca. Era essa a interpretação deles. A justificação seria pelo cumprimento da lei, por suas obras. Mas não era isso que Moisés estava dizendo, porque senão seria contradizente. O que ele quer dizer com isso? Que Deus houvera dito que aí estão os meus mandamentos, para que os cumpra. Se alguém acha, não está escrito, mas está subentendido, se alguém acha que poderá cumpri-los, então este homem terá que viver por eles. Na verdade, é isso que Moisés está dizendo. Se há alguém que acha que pode cumprir todos os mandamentos, que acha que pode ser o santarrão, o bonzão, então vai ter que viver por eles, vai ter que responder segundo o que está escrito nos mandamentos. Então, este homem terá que viver por eles, ou seja, só viverá quem for capaz de cumpri-los na íntegra, caso contrário, não poderá. A implicação disto é, então, ninguém pode ser salvo, porque quem pode cumprir a lei? E a própria Escritura diz: todos pecaram, não há um justo, não há quem consiga, não há quem busque a Deus.
Então não há quem possa ser salvo se fosse essa a interpretação correta. Mas se alguém resolver seguir este caminho, terá a sua vida inteira examinada. O seu julgamento será em função disto, se cumpriu a lei ou não. Se caiu em algum ponto, está condenado. Isto aponta para que se cumpra as promessas e a profecia, aponta para um Salvador. O que o apóstolo Paulo está interpretando essa passagem de Moisés é dizendo, esta passagem aponta para a necessidade do Messias, o Cristo. Porque senão todos nós estaríamos condenados. Isto pede um representante, o Messias, o Cristo de Deus, para nos salvar a todos que pecaram e carecem de um Salvador. Por quê? É o que ele disse no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Se a lei está fazendo essa afirmação, ela está dizendo justamente que ninguém pode ser salvo e que precisa de um Salvador. Este é o Cristo, o Messias. Porque o fim da lei é Cristo. Toda a lei cerimonial, toda a lei moral está apontando para a necessidade do Salvador. Alguém que nos liberte da maldição da lei, porque ninguém pode cumpri-la. O erro do judeu em especial é achar que ele pode cumprir e traçar esse caminho e andar nesse caminho. E o erro das demais nações é semelhante, para não dizer o mesmo. Eu quero traçar o meu próprio caminho. Não aceito esse que é proposto, quero fazer o meu mesmo. Chegando ao ponto de criar situações de renascer, reencarnar, muitas e muitas vezes, até conseguir a própria purificação, melhorando a cada encarnação. Impossível! Improvável. A palavra nos mostra que ninguém por suas obras pode ser salvo. Há um só caminho. E a lei aponta para isso e nos ensina a necessidade de crer no Salvador, que é Jesus Cristo Senhor. Aponta para essa necessidade. Alguém que nos liberte da maldição da lei, porquanto a lei é boa, é perfeita, é justa, e a ninguém pode salvar, porque todos estão enfermos, estão doentes, em estado pecaminoso. Quem poderia escapar da condenação da lei? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que a cumpriu na íntegra, e a tomou, e a assumiu, e também a punição que é devida a nós, ele tomou para si, tomou o nosso lugar, para receber a punição que nos dá a salvação. A salvação é, portanto, um presente de Deus, um presente irrecusável. Por que o rejeitamos? Por que teimamos? Por que não queremos saber disto? Por que viramos as costas para tão grande salvação? Pela fé se declara, há um grande presente de Deus para nós. A lei aponta para este fim, para este presente, para a salvação em Cristo Jesus. A segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz é que esse presente irrecusável de Deus, não há nenhuma dificuldade. O que o apóstolo Paulo está prevendo aqui é que as pessoas levantem dificuldades, problemas com esta afirmação. Porque
ele vai citar agora Deuteronômio, no capítulo 30, dos versos 11 a 16. E outra vez a Escritura do Antigo Testamento vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não há dificuldade nenhuma. Para de inventar coisa. Para de inventar dificuldade, porque o Senhor já te deu o presente gratuitamente. Apenas receba-o. Diz assim a Escritura, a palavra de Deus em Deuteronômio, literalmente, lá no capítulo 30. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil. Não está longe de ti. Está pertinho, está fácil. Não está nos céus, lá longe, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? São as desculpas, né? O mandamento da fé é este: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas como assim? Uma coisa tão distante. Olha a ideia de distância outra vez. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? É difícil demais esse negócio. Né? As pessoas ficam cheias de desculpas, na verdade desfarrapadas, porque a pregação, o evangelho, a boa notícia, o presente de Deus irrecusável, não há dificuldade nenhuma em recebê-lo, basta crer. E é isto que a Escritura está querendo dizer. Mas o judeu, olhando para esse texto que acabamos de ler, não há dificuldade. Não digas isto. Quem vai buscar? Quem vai atravessar os mares? Quem vai nas profundezas? Olha só como o apóstolo Paulo faz a citação, já dando a interpretação deste texto. O judeu achou com isto, antes da interpretação do apóstolo Paulo, o judeu achou com isso, está dizendo: não é difícil, é possível, está bem perto de ti. Ele entendeu, então dá para cumprir a lei sim. Vamos cumpri-la à risca. Vamos nos tornar justos. Vamos ser perfeitos. E eles começaram a se achar perfeitos. Se você se acha perfeito, você não precisa de Cristo. Não precisa de um Salvador. Porque você não tem do que ser condenado, não tem por que, então, precisar de um Salvador. Essa é a ideia deles. O que eles precisavam, o que eles queriam, era alguém que os libertasse de Roma. Era alguém que os libertasse de uma opressão político-militar. Não é? Então, eles ficam com esse pensamento, com esta ideia fixa: a lei é perfeitamente possível e nós poderemos cumpri-la. Moisés está dizendo, segundo a interpretação deles, né? Está bem perto, ao teu alcance. Você pode cumprir a lei e os mandamentos. Esta interpretação é um grave erro. São cegos guiando cegos. Se tornou corrente entre todos eles, principalmente liderados pelos fariseus, acharem que estariam salvos e justificados pelos seus próprios méritos. E se julgavam com arrogância melhor que os outros, o seu olhar sempre condenando o próximo, nunca amando, nunca compreendendo, nunca trazendo palavra de salvação, mas sempre condenatório. Eles se achavam mais justos, mais santos, mais puros. Mas Paulo faz a seguinte interpretação da passagem, bem diferente do que vinha interpretando os judeus. Versículo 6.
esta é a justiça decorrente da fé. Paulo começa o texto dizendo assim: a justiça decorrente da fé diz o quê? Que não há dificuldade, porque é pela fé. A justiça que decorre da fé não tem dificuldade, não está longe do alcance, não está lá no céu, não está lá no abismo, não está lá no seio dos mares. Ele diz: não perguntes em teu coração, isto é, não torne as coisas tão difíceis, perguntando isto: quem subirá ao céu? Ou quem poderá subir até lá, né, para trazer? E aí, isto é, indica a própria interpretação do apóstolo Paulo. Quando o próprio Paulo diz, isto é, aí vem a sua interpretação. Quem subirá ao céu para trazer a Cristo do alto? Inusitado, né? Uma interpretação que eu não poderia fazer. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e ali, estudioso que era das Escrituras, orientado agora pelo poder de Deus, porque há pouco ele também estava no engano, mas agora, pelo poder do Espírito Santo, ele faz a interpretação. O que Moisés está explicando? É que precisamos de um representante. Se ninguém pode subir até lá para trazer alguém que nos pregue, evidentemente precisamos de um representante que seja idôneo, que seja apropriado. Então, quem seria este? Paulo diz, este texto está apontando para Cristo. Quem pode subir ao céu? Ele diz, não pergunte em teu coração quem vai buscá-lo, pois ele mesmo virá. É a interpretação que Paulo dá ao texto de Moisés. E aí, ao dizer isto, é como se ele dissesse, ele mesmo virá e já chegou. Entendam isso, ele virá, mas já chegou. Para nós hoje, poderíamos inverter a frase. Ele já chegou, mas também ainda virá. Aleluia, né? O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas aqui o apóstolo Paulo interpretando Moisés, antes da primeira vinda do Senhor Jesus, ele dizia que havia então a necessidade de que Jesus viesse, que não precisava que ninguém fosse lá buscar. Não torne isso uma dificuldade, porque ele virá. Que interpretação é essa? Profunda, não? Profunda. Difícil da gente entender olhando para o texto lá, mas o fim da lei é Cristo, e ela aponta para Cristo, por isso ele trouxe esta interpretação, porque ele já veio e se cumpriu, porque o fim da lei é Cristo. E no versículo 7 ele continua a sua explicação, falando a respeito então desse distanciamento pelos mares. Então, ao invés de procurar agora a distância dos mares, ele interpreta como que sendo a profundeza dos mares. Não é quem vai atravessar os mares, mas quem vai até o fundo, porque também aponta para Cristo. De que maneira? Quem poderá descer às profundezas do abismo? Isto é, explica Paulo, outra vez a sua interpretação cheia do Espírito Santo. Quem descerá ao abismo para levantar de lá Cristo dentre os mortos? Lendo esse texto lá em Moisés, você poderia identificar a ressurreição aí? Difícil, né? Mas a palavra, olha a primeira regra da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Há dificuldade de compreensão de um texto? A Bíblia deverá explicá-la. Né? E assim, né, nós reformados que ganhamos esse presente de voltar às Escrituras, podemos ver como Paulo ia também às Escrituras para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Quem descerá ao abismo? Ou seja, quem poderá descer às profundezas? Quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos?
Quem poderá ir além mar para trazer das profundezas a palavra da salvação? Paulo interpreta isso dessa maneira, como que Jesus sendo a própria palavra que está pregada lá em Moisés, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Quem poderá? Moisés está falando que Cristo é a palavra, é a lei, é o fim da lei e o cumprimento dela. Não pergunte quem vai descer ao abismo para trazê-lo, essa é a ideia. Não pergunte, porque ninguém poderia ser capaz de fazê-lo, mas Ele mesmo vencerá a morte e se levantará das profundezas para a nossa salvação. E o tempo já chegou. Essa é a mensagem de Paulo. Ele é aquele que ressuscitará. É inusitada a interpretação. Repito, eu não poderia fazê-la. Quem poderá ir aos mares? Paulo traduz mares por profundezas, profundezas como os laços da morte. Quem poderá fazê-lo subir da morte? E então ele mesmo é quem vence a morte, porquanto não pecou. A lei não poderia ser aplicada contra ele, porque somente aqueles que pecaram certamente morrerá. Certamente morrerão. Mas o Senhor Jesus, que não pecou, antes cumpriu na íntegra toda a lei, venceu a morte. E ao terceiro dia, ressuscitou. E jamais viu a corrupção no seu corpo. Aleluias, bendito seja o Senhor. O tempo já chegou e se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a justiça, então, que decorre da fé. O apóstolo Paulo começou no versículo 6. Para mim, é impossível. Não é somente difícil, é impossível. Mas em Cristo, tudo se cumpriu, tudo se realizou. Ele já veio trazer a salvação para me dar este presente irrecusável, mas também acessível, sem nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade. A palavra está posta, está pregada. Basta crer. Não pode ter coisa mais fácil. Porquanto quem não crê é ainda mais indesculpável, né? Rejeitando, não querendo saber, chamando Deus e a sua palavra de mentiroso. Não é isto, não quero, não é assim, eu vou fazer do meu jeito. Isso é muito difícil. Quer dizer, reencarnar um monte de vezes é fácil. Crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu por nós é difícil. Não há nada, não há nenhuma dificuldade. A terceira afirmação que o apóstolo Paulo vai fazer, a partir do versículo 8, é o meio pelo qual então nós recebemos este presente irrecusável, é o meio facilitado por Deus, é o meio mais... Gente, é tão fácil, tão maravilhoso. Imagina que a sua geladeira está velha, precisando trocar, e alguém que tem umas posses melhores, diz assim, olha, troquei minha geladeira, comprei o ano passado, mas eu quero uma nova agora, de novo. Estou doando essa aqui. É sua, você quer? Opa, estou precisando. Então, só precisa vir buscar. Isso não tenho como. Quer dizer, você ganha o presente, é irrecusável. Você já pensou se pudesse dizer assim, basta crer que a geladeira chega aí. Você já pensou que tudo? Não é? Assim é a salvação. Algo impossível, algo inacessível, algo longínquo,
o Senhor tornou acessível, perto de ti. É isso que ele está dizendo aqui. Porém, que diz a Escritura? Agora ele vai lá e continua o texto de Deuteronômio e, por fim, entra no de Isaías, que nós chegaremos na conclusão. Mas o versículo 8, o apóstolo Paulo continua citando o restante do texto lá de Deuteronômio. A palavra está perto de ti. Onde é que está? É interessantíssimo isso. Olha o que o apóstolo Paulo faz. A palavra está perto de ti, na tua boca. Como assim? A palavra da salvação, ela chega até nós através do ouvido. Mas ela está na tua boca e no teu coração. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que a salvação é recebida, este presente irrecusável de Deus é recebido pela fé, que se crê no coração, no teu ser, na íntegra. Em todo o teu ser está envolvido nesta fé, nesta convicção de coração, e por isso você a confessa com a boca. Olha o que diz o texto: a fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual que é a palavra da fé que pregamos? Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Há a necessidade essencial para dizer: eu sou salvo, eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva que está se ataviando para o dia da sua volta, para o encontrar, para viver para sempre com Ele. Eu faço parte. Você precisa crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Credes nisso? Crede vós nisto? Que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Meus irmãos, não é uma coisinha à toa, não. Não é uma bobagem qualquer. Não é toda hora que você vai vendo um morto ressuscitando, levantando dentre os mortos. Aliás, se você estivesse num velório, alguém levantasse, você ia sair correndo, não ia não? Algo de estranho estaria acontecendo. Olharíamos com muita estranheza. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos é algo maravilhoso, tremendo, extraordinário. Significa que ele venceu a morte. Eu sei, eu preguei o outro ponto todinho em cima disso. Agora a gente, meu Deus, ele está dizendo assim: você precisa crer nisso, empenhar a tua vida nisto. Eu creio que Jesus ressuscitou. Porque com a sua ressurreição é provado que ele era santo, perfeito, inculpável, e que o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. E sendo aceito diante de Deus, me purificou, me lavou, me justificou. Também me ressuscitará no último dia. Eu creio que Ele é poderoso para isso. O seu Espírito ressuscitou, também me ressuscitará. Eu creio. A pessoa, eu creio, mas na primeira prova ele já abandona. Na primeira tentação ele se deixa levar. Ele já se deixa seduzir. É bem certo que ao longo da nossa caminhada nós vamos cometer deslizes. Não é assim? É um acaso, não pode ser rotina. Não vai pensando que a pessoa que vive lá no pecado o tempo todo vai poder ter essa convicção, porque senão ele não tem. Porque o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por causa dos meus pecados. O mínimo que nós podemos fazer é ter gratidão e passar. Olha só que coisa. Crendo de todo o coração
nesta salvação, neste presente de Deus, eu direi a mim mesmo: ô Alberto, cria vergonha, rapaz. Se Jesus morreu por você, por causa dos teus pecados, você continua pecando deliberadamente. Então você não entendeu porque ele morreu, né? Se ele odeia o pecado e puniu no seu filho de tal forma, você continua pecando? O pecado, ainda que presente na vida do crente, deve ser um acidente de percurso. Gosto daquela figura que compara com uma viagem em que você anda aí, sei lá, 500 quilômetros, uma viagem boa, né? Razoável. Dá quantas horas? 6 horas? Não? 3 horas? 500 quilômetros? Santana está pé de chumbo, hein? Dá mais, né? Irmãos, 500 quilômetros. O Rafael está dirigindo todo dia. Umas 7 horas, mais ou menos. Ok. 7 horas. Viajou. Foi lá. Resolveu o que tinha para resolver. Viajou de volta mais 7 horas. Chegou aqui. A esposa pergunta: como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Foi ótima. É mesmo, não aconteceu nada. Eu falei: furou um pneu. Mas logo consertei, continuei a viagem e estou aqui de volta. Andou 1.000 quilômetros, 14 horas de viagem, furou o pneu uma vez. Tá bom demais, não tá? Agora, se durante a viagem, a cada, sei lá, 15 quilômetros, o pneu baixa de novo, lá vai ele consertar de novo. Roda mais um pouquinho. Não, agora vai, não é possível. 20 quilômetros ali, o pneu baixa de novo. Lá vai ele consertar. Está certo isso? Tem alguma coisa errada com esse pneu. Né? Tem alguma coisa errada com essa viagem, com essa estrada, com esse caminhar. É necessário, talvez, trocar o pneu, não é assim? Né? A vida do crente é dessa maneira. O pecado não pode ser uma constante. Tem algo errado. Nem crente ele pode ser chamado. Salvo, muito menos. Justificado, piorou. Mas eu creio, não crê, você está crendo da boca para fora. Mas quem crê de todo o coração tem uma vida renovada. Eis que tudo se faz novo. É nova criatura e procura andar na presença do Senhor. Poderá esporadicamente cair, tropeçar. Para isso o Senhor Jesus disse: deixa eu lavar teus pés. Porque você pode sujar os pés na caminhada. Então eu preciso lavar seus pés. Né? Mas aquele que crê de coração, procurando viver integramente, também, testemunhando com a sua própria vida, diz a palavra de Deus que é necessário que se confesse com a boca, que anuncie. O crente não pode se conter em si mesmado com a mensagem da salvação. Está bem perto de ti, na tua boca, para que você proclame, anuncie, para que você não resista, fale assim: eu sou salvo, que bom, eu sou salvo, e todo o resto da galera que eu conheço está indo para o inferno, mas e daí, né? Estou nem aí. Não é assim. A palavra está na tua boca. Quem crê de fato de coração também vai proclamar. Não resiste, não se cala, antes a anuncia, confessa, se rende, proclama. Quer também salvar os seus, mesmo que os seus não sejam tão próximos, seja seu amigo, seja seu colega, seja seu compatriota. Compatriota. Saiu? Compatriota. Os patriotas, né? Comigo. Eu tenho que me apiedar e anunciar e pregar o Evangelho. A salvação está bem perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Todo aquele que confessar
que Jesus Cristo foi ressurreto dos mortos, de todo o coração, e confessar com a sua boca que este Jesus é o Senhor da sua vida. Meus irmãos, que Ele é meu Salvador, é muito fácil. Mas que Ele é meu Senhor, há necessidade de diligência para fazer Jesus o Senhor da sua vida. Não que Ele não seja por si só. O problema é que muitos de nós, rebeldes, não nos submetemos ao senhorio de Jesus. Ele é o cabeça, Ele é quem dirige, Ele é quem governa, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e nós, seus servos. Seus servos. Com a disposição de cumprir um chamado, uma ordem, uma orientação. A sua lei será para nós um prazer. Não vou me dar por satisfeito fazendo aquilo que é errado. Vai me incomodar, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou procurar agradá-lo. Vou procurar servi-lo de todo o meu coração. Então, a conclusão, o próprio apóstolo Paulo manda por WhatsApp agora, não foi? A conclusão, então, diz a Escritura, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: porquanto diz a Escritura, que Escritura? Isaías 28:16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra já preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Mas o apóstolo Paulo coloca a seguinte interpretação, resumindo somente num trecho desse versículo. No dizer de Paulo, todo aquele que crê não será confundido. Confundido sabe quando a pessoa está fugindo? Sabe quando a pessoa está correndo? Que ela vê o pavor, o medo toma conta da pessoa. Ela corre para cá, erra a porta, corre para lá, bate em outra, não consegue ver onde está a saída, a fuga. Paulo está dizendo que esse texto de Isaías projeta para o futuro, para a volta de Jesus. Aquele que veio e que foi morto e que ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, também de lá há de voltar. Agora não mais como Salvador, mas como juiz. Todo aquele que nele crê. Entenda-se. Todo aquele que recebeu o presente pela fé não foge, não se encontrará atordoado, atrapalhado, confundido, correndo para um lado, para o outro. No Salmo 37, diz assim, quando ele voltar, olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não sofrerão vexame, não serão confundidos. Os seus rostos não ruborizarão. Não saiu de novo. Não ficarão ruborizados. Melhorou. Não se envergonharão. O que quer dizer isso? Diante do santo, da volta do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, ao invés de se envergonhar, aqueles que creram na sua salvação, terão seus rostos resplandecentes, iluminados. E o Senhor Jesus, à distância, os verá e os chamará para si. Aqueles que estiverem já dormindo, já com os corpos sepultados, serão ressuscitados e comparecerão diante dele, porque creram que Deus o ressuscitou dentre os mortos, também eles serão ressuscitados. Então, eis aí o presente de Deus, que todos rejeitam, sem distinção, todos recusam, dão de mão, tipo assim, né?
e desprezam. Que bobagem, né? Dar de mão. Desprezam, mas Deus tem um povo a quem Ele escolheu, a quem Ele determinou, que será alcançado para a salvação. E a estes os convencerá do pecado, do estado em que estão, e do juízo, do estado em que ficarão na volta do Senhor Jesus Cristo. E então, tocados e convencidos, receberão o presente, temendo a Deus, porquanto é um presente irrecusável, e de tão fácil aceitação, e de tão fácil conseguir, tão perto que está, a salvação, que é gratuita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que devemos fazer diante de tão grande salvação? Esta é a palavra que está bem perto de ti, bem ao teu alcance. Não é pelos teus méritos, mas é por graça. É um presente irrecusável. Não crie dificuldades, apenas o receba. Creia. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Simplesmente assim. Receba o presente. Esse é o modo pelo qual você recebe, crendo na sua palavra, crendo no evangelho da salvação. Não o despreze. Creia de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e submeta-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Depois, é só anunciar. É só proclamar. Está no teu coração e na tua boca. Prega a palavra, o evangelho da salvação. Amém, queridos? Nesse instante nós queremos consagrar nossa vida a Deus. Diante de um presente tão maravilhoso, tão irrecusável, nós queremos consagrar, Senhor, a nossa gratidão. Senhor, toma-me em tuas mãos. Usa-me como instrumento. Eu creio. Agora eu quero proclamar. Faz-me um instrumento em tuas mãos para salvar também a outros. Consagre a sua vida ao Senhor. O grupo vai nos ajudar com uma canção que nós podemos orar com a letra. Mas a nossa oração deve ser individual também, consagrando a nossa vida ao Senhor. Amém, queridos?